Gênesis capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abrão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as destas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas as terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Pastor, glória em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o teu nome, te exaltamos, Deus, pois estamos diante da tua palavra agora. Senhor, e naquilo que o Senhor tem dado ao teu servo, Senhor, o Senhor o use agora como instrumento a falar à igreja. Senhor, a tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o teu povo, Senhor, possa agora estar atento àquilo que o Senhor tem a falar com cada um na sua particularidade ou individualidade. Senhor, e que o teu servo agora, no falar dele, seja o teu falar, a boca dele seja a tua boca, Senhor. Que possamos hoje ouvir a tua voz e pela tua palavra sermos tratados, orientados, admoestados, até mesmo, se necessário, exortados. Mas que isso tudo, Deus, possa produzir frutos 30, 60 e 100 para a glória do teu nome, Deus. Assim eu oro, Pai, te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Essa passagem fala sobre Isaque no vale de Gerar. E se eu fosse dar um tema para essa ministração, eu daria: o que fazer quando nós nos encontramos no vale? Qual a atitude de nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ter quando passamos pelo vale, quando nos encontramos pelo vale? Amém. Meus amados, a passagem conta então a história de Isaque. O seu pai Abraão já havia falecido, e após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, conforme está em Gênesis 25:11, que eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço lá em Rói. Então Deus abençoou. E na ministração que foi trazida agora, nessa leitura, Deus trouxe uma promessa para Isaque. A bênção vem junto com uma promessa para Isaque. Você crê que você tem uma promessa de Deus? Amém. Glória a Deus. E qual foi a promessa? De ter numerosa a sua descendência, de possuir uma terra e uma nação, e que por meio da sua descendência iria abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, através do Antigo Testamento, Deus usava a vida de Isaque para abençoar uma nação, aliás, todas as nações. Hoje, nós atualmente temos quem para nos abençoar? Jesus, que é a herança Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus por isso. Nesse trecho que nós lemos também, fala que havia tempos de dificuldade, e havia fome na terra, tempos de dificuldades. Aliás, a Bíblia ressalta assim: além da primeira fome. Então a dificuldade que Isaque estava enfrentando estava além, era maior que Abraão passava, era maior. Crise. Talvez você esteja passando por alguma crise, esteja, como eu falei no início, passando pelo vale. E nós vamos aprender hoje como nós devemos nos comportar. Aleluia. E quando há crise, há sofrimento. Há sofrimento. Mas Deus cuida
cuidava de Isaac. Deus cuidava de Isaac. Para aquela situação, Deus lhe deu uma direção. Como é importante nós buscarmos a direção de Deus para as adversidades que apresentam diante de nós. Como é importante isso. E a direção é uma orientação de como devemos agir. E Deus falou a Isaac. Havia uma crise maior, como falei, do que na época de Abraão, e Isaac foi até Abimeleque, que era o rei dos filisteus, muitas vezes para falar que queria sair daquela terra. Na crise, passando fome, e o objetivo de Isaac era, com certeza, sair daquele local, ir para outro local. Nós vamos ver aqui qual outro local que Isaac pensou em ir. Mas aí veio o agir de Deus. E Deus fala para Isaac: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Naquela época, meus amados, Egito, aos olhos humanos, não espirituais, era o local mais apropriado para estar. Por quê? Porque era uma nação próspera. Lá, com certeza, ele ia conseguir trabalho, para conseguir alimento para a sua família, para a sua casa. Então ele, na visão dele como homem, imaginou: pô, estou passando aqui por dificuldade, vou para o Egito, vou descer para o Egito, porque lá, com certeza, eu conseguirei algo para a minha família. Mas Deus não fez isso. Ora, que Deus que é esse, que manda que o seu servo permaneça no local onde há sofrimento e crise? Isaías 55, 8 e 9 fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Nós, como homens e mulheres de Deus, não temos a capacidade de imaginarmos o que Deus tem preparado para nós. Mas como homens e mulheres de Deus, nós temos que confiar em Deus, ainda que Ele mande que nós fiquemos no vale. Isso é homem de fé. E não é qualquer homem de fé que está disposto a fazer isso. Pois bem, meus irmãos, hoje podemos falar que o Egito representa o mundo. O Egito representa o mundo. É bom entendermos que para estarmos debaixo da proteção de Deus como Isaac, não devemos descer ao Egito. O mundo não é lugar para os servos de Deus. Vivemos no mundo, a palavra diz: o mundo jaz no maligno, mas nós temos que saber viver nesse mundo e não sermos contaminados com aquilo que o mundo oferece. Idolatrias, carnalidade, lugar onde as pessoas se afastam de Deus. Meus amados, não troque as bênçãos de Deus pela Egito. Não troque. Faltava água, faltava alimento, a seca era dura, mas era o lugar onde Deus queria que Isaac permanecesse. Temos que ouvir a voz de Deus e obedecer. Isaac fez isso. Ele permaneceu lá. Pois bem, nós temos que entender que medo e fé não combinam. Nós podemos sentir medo, mas não podemos permitir que o medo nos domine. Como homens e mulheres de fé, nós não podemos permitir que o medo venha até atrás. Que o medo nos domine de forma a temermos o nosso amanhã. Olha só o que aconteceu em Gênesis 26, 7 a 9 com Isaac. E perguntou-lhe os homens, a quem? A Isaac, daquele lugar, acerca da sua mulher, e disse: é minha irmã. Ou seja, os homens perguntaram para Isaac: é sua mulher? Ele: não, é minha irmã. Porque a palavra diz: temia dizer, é minha mulher, para que porventura não me matem os
os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Então Isaac demonstrou medo. Ele sabia e corria que, quando homens estranhos chegavam na cidade dos filisteus e tinham uma mulher formosa, que era Rebeca, normalmente esse homem era morto e a mulher era tomada como esposa por aqueles moradores. Isaac temeu isso, ele teve medo, mas Isaac tinha uma promessa de Deus de proteção, porque Deus havia falado para ele permanecer lá. Meus amados, a ação de Isaac mostra que Deus não precisa que nós demos a nossa mãozinha para ajudar, para se concretizar a sua promessa em nossa vida. Tire a sua mão de cima da ação e deixe a mão de Deus agir em prol da tua causa. Nós temos que confiar em Deus. Por isso que falamos, não podemos permitir que o medo nos tome de maneira de enfraquecer a nossa fé. Aquilo que Deus fala, igreja, Deus cumpre. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem que minta. Deus não é homem que minta. E se fosse fazer uma fórmula matemática, na parte de exatas, adiante agora a parte de exatas, então assim, obediência mais fidelidade a Deus é igual ao que há milagre. Obedecer e ser fiel a Deus, o que vai gerar? Milagre. Milagre. Você precisa de milagre, então obedeça e seja fiel a Deus, que você vai ver o agir de Deus. Amados, continuemos a meditar na palavra então. Gênesis 26, 12 e 13. Continua a história. E semeou Isaac naquela terra. Aquela terra estava em crise. E semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecidos até que se tornou muito poderoso. Meus amados, Isaac obedeceu a Deus e começou a lançar as sementes na terra, porque Deus havia determinado. Ei, onde você tem lançado as suas sementes? Na terra que Deus manda você lançar? Ou em outros lugares que Deus não manda você lançar? Aonde nós temos lançado as nossas sementes? Você tem sementes de fé em suas mãos? Você tem, igreja? Então, você está esperando para lançá-las aonde Deus manda lançar. Mas não vale. Lança. Lança. É Deus que está mandando lançar. Lança. Confia no Senhor. Agora, existe uma circunstância que nem todos ficam felizes, pastor, quando nós prosperamos. Como Isaac começou a crescer, falamos aqui, 100 vezes mais. No lugar que estava dando 13, Deus mandou ficar. Isaac lançou a semente e deu 100 vezes mais. Aí, o problema é que tudo isso começa a incomodar algumas pessoas. E começa a desenvolver nas pessoas alguma coisa como inveja. Olha só, Gênesis 26, 14 e 15. E tinha possessão de ovelhas, Isaac, e tinha possessão de ovelhas em lugar de crise. Vou repetir. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. Isaac estava contratando gente para trabalhar. Isaac, no local de crise, estava contratando, dando emprego para o pessoal lá. Oh, glória! De maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços
que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Meus amados irmãos, quantas pessoas querem entulhar o meu e os seus sonhos, entulhar as nossas promessas, entulhar aquilo que nós temos cavado, conforme a vontade de Deus, e entulhar isso aí. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Mas existe, meus amados, algo na vida do servo de Deus que ninguém pode tirar. Pode querer entulhar o sonho, entulhar a promessa, mas tem algo que ninguém pode tirar de você e de mim, que é a presença de Deus. Quando nós saímos diante dele, aí você tira a presença dele. Ninguém tira a presença de Deus para aqueles que se entregam a ele. Pode tirar tudo, o teu carro, a tua casa, tudo, mas ninguém tira Deus. Aquele que se coloca diante de Deus, aquele que se entrega a Deus, aquele que confia em Deus, nada tira a presença de Deus. Você está passando por algum vale, por alguma dificuldade, que tem alguma luta na sua vida, saiba que Deus está contigo e nada, se você confiar, nada tira a presença de Deus sobre a tua vida. Prossigamos na leitura agora em Gênesis 26, 16 e 19. Disse também Abimeleque a Isaque: olha só, aparta-te de nós. Abimeleque não queria a presença de Isaque, incomodava o rei. A presença de Isaque o incomodava. Porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha só, o rei falando para Isaque, vou repetir: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. O rei pediu, determinou que Isaque saísse. Ele foi para o vale. Não bastasse a crise, as dificuldades, o servo de Deus é mandado para o vale. Imagine a cabeça de Isaque: Deus, eu sou teu, eu pertenço a ti, eu sou do Senhor. Tu mandou ficar aqui nesta terra que está tranquilo, e fiquei. Deus deu 100 vezes mais, deu, mas agora o rei está mandando eu ir para o vale. No vale, Senhor, no vale, vai para lá. Isaque foi expulso da terra dos filisteus e teve que morar no vale de Gerar. De todos os lugares que existiam naquela região, Isaque foi parar no vale. E muitas vezes nós nos encontramos no vale. Quantas vezes estamos passando pelo vale e o inimigo pode até pensar que está triunfando sobre mim, sobre você. Está rindo lá, o servo de Deus lá está sofrendo. Logo ele vai esquecer esse Deus, vai abandonar esse Deus, vai recorrer ao Egito, ao mundo. É só apertar um pouquinho que ele desiste. Com certeza o inimigo estava lá sentindo, e assim ele sente quando vê o servo homem de Deus passando pelo vale. Mas aí veio o Salmo 23 e 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Você crê nisso? Amém. Eu quero dizer uma coisa a você: mesmo no vale, Isaque foi abençoado. Mesmo no vale, Isaque foi abençoado. Podemos refletir em algo tremendo que o Senhor ministra em nossos corações. Olha só, não é o lugar em si que é
abençoado. Mas é o que está sobre nós, é a presença de Deus que nos torna mais do que vencedores. Vou repetir para você entender. Será que eu vou para outro lugar? Será que eu vou para outra igreja? Será que eu saio desse ministério e vou para outro? Será que isso, será aquilo? Não é o lugar em si que abençoa, mas é a presença de Deus que está sobre nós. Isaac foi abençoado no vale porque sobre ele estava a presença de Deus. A partir do momento que Isaac foi expulso de lá, a bênção do Senhor o acompanhou. Não importa onde você esteja, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Permaneça firme. Confie. Mas Espírito, estou chorando. Continue chorando, se quebrantando de honrar. Confie. Deus dá um escape. Nosso Deus não brinca, meus irmãos. Nós não estamos pregando aqui o evangelho de brincadeira, de motivação. Nós estamos pregando a palavra de Deus. O que Isaac fez lá? Desentulhou os ossos e encontrou águas vivas. Glória a Deus. Creia que sobre a tua vida também tem esta fonte de água viva que se chama Jesus Cristo. Amém. Não importa onde você está, seja no deserto, seja no vale, não importa, desde que esteja em obediência a Deus. Ele foi para o vale que Deus mandou ele ficar. Então, se você vai para algum lugar, vá em obediência a Deus. Porque se você está em obediência a Deus, a presença do Senhor permanece junto contigo. E a vitória é certa em nome de Jesus. Nas situações difíceis, o Senhor nos ensina a ser totalmente dependentes dEle. Temos que depender de Deus. Não importa quantos poços os seus inimigos têm entulhado, não parem de cavar. Não parem. Ei, crente, não parem de cavar. Não parem. Mesmo no vale, o inimigo foi contender contra Isaac. Isaac já estava no vale. O inimigo foi lá. Vamos ler aqui. Gênesis 26, 20. E os pastores de Gerar porfiaram os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque em hebraico, não sei o que fala em hebraico, é contenda. E qual foi a postura de Isaac na contenda? Olha bem, irmãos, qual foi a postura de Isaac na contenda? Ele foi brigar lá com os pastores? Será? Não. Irmãos, não devemos lutar com o braço da carne. Não lute as suas lutas com o braço da carne. Aprenda a confiar em Deus, porque Ele peleja por nós. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você está passando por algum tipo de contenda em sua vida, pare de brigar. Pare. Não discuta. Coloque a causa entregue a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu já testemunhei aqui na igreja e vou repetir. Que lá no quartel, eu estava passando por uma grande luta aqui, uma perseguição quando eu era capitão. Na agora eu me persegui. Eu era recém-convertido, para começar comigo. E eu, como recém-convertido, tentei, assim, era um superior meu, major, mas eu rebati algumas coisas que ele afirmava que iria prejudicar meu trabalho. Mas aí eu entendi de Deus falou comigo que não era essa forma de eu tinha que orar para aquela vida. E eu comecei a orar para aquela vida. Aí Deus me revelou em sonho, viu, irmã?
Não, o que ele fez? Isaac saiu daquele lugar e cavou outro poço. Gênesis 26, 21. Então, cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sítio. Ou seja, o inimigo insistia, presbítero, em roubar a bênção de Isaac. Estava no vale, mas o inimigo se incomodava com o homem de Deus. Então, não bastasse o primeiro poço, o inimigo de novo queria tirar aquele segundo poço que cavou. Pois bem, Sítio na hebraico significa inimizade. E o inimigo das nossas almas está sempre disposto a nos prejudicar na nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. Novamente, Isaac confiou em Deus. Olha 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Havia um levante do inimigo contra a vida de Isaac. Havia um levante. Saia de uma, quer outra luta. Saia de uma, quer outra luta. Era um levante da vida dele. Mas Isaac confiou em Deus. E finalmente foi ter um pouco de descanso. Eu digo um pouco. Vamos ler aqui em Gênesis 26 e 22. E partiu dali o segundo poço e cavou, entre aspas, desistiu, porque reconheceu que Deus estava sobre a vida de Isaac e principalmente viu que Isaac não desistia em confiar a Deus a vitória que ele necessitava ter naquele local. Vemos ali então que Isaac começou novamente a crescer na terra. Mesmo no vale, a provisão de Deus era abundante sobre a vida de sua vida. Mas Isaac não sabia era que Deus tinha mais para a sua vida. Glória a Deus. Tinha mais, muito mais para a sua vida. Isaac foi fiel ao Senhor e agora ele ia desfrutar o melhor de Deus. Olha só, irmãos. Ele ia desfrutar, vamos chegar lá, o melhor de Deus para a sua vida. Veja em Gênesis 26 e 23. São 5 palavras. Gênesis 26, 23. Depois subiu dali a Berseba. Depois subiu dali a Berseba. Um pequeno versículo que deve chamar a nossa atenção como homens e mulheres de Deus. Isaac foi para o vale, perseverou, e o vale foi o que? Lugar de passagem. Oh, glória! O vale é lugar de passagem. Por quê? Porque, meus amados, no vale aprendemos a confiar mais em Deus. Espreme, espreme, espreme. Aí nós temos que confiar mais, confiar mais, confiar mais. Aí Deus vai desmontando. Como o ferreiro, né? Põe no fogo e vai martelando. É isso que vai fazendo, irmãos. Vai deixando mais puro, mais cheio de fogo do Senhor, mais avivado. Não interessa a crise, ele serve que confia, sabe que Deus vai operar um milagre. Vale lugar de passagem. Precisamos subir para Berseba, que espiritualmente falando é o lugar do cumprimento dessa promessa. Não era no vale que ia cumprir a promessa, não. Ali é lugar de passagem. Ele estava forjando o teu servo. Era em Berseba. Era onde a promessa ia se cumprir para Isaac. Isaac foi fiel no vale e agora ele ia desfrutar das promessas em abundância sobre a sua vida. Creia que se você estiver passando pelo vale, vale da vergonha, vale do emprego, vale das dívidas, vale das tensões familiares, vale da tristeza, vale da inveja, o vale que você estiver passando é lugar de passagem. Porque ali não é o lugar da sua promessa. Está te forjando, está nos forjando. Busque a direção de Deus. Se lance nos pés do Senhor. Rasgue o seu coração. Viva a palavra.
glória vai passar. Está passando, vai passar. É passagem. E você vai subir para o Berseba. Viu, pastor? Viu, irmã? Amém. Ele começa lá logo. Amém, Jesus. Agora vem passagem. Gênesis 26, 24. Olha só o que aconteceu. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus aparece novamente para Isaac, confirma a sua promessa, e nesse capítulo é a segunda vez que ele confirma. Só nesse capítulo. É a segunda vez que Deus confirma a promessa. Glória a Deus, Carlos. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Meus amados, onde a fé e a obediência andam juntas, Isaac nos ensina 4 coisas de um servo fiel. Para encerrarmos aqui. Olha só. Gênesis 26, 25. Então, edificou ali um altar. Edificado. E invocou o nome do Senhor. Invocado. E armou ali a sua tenda. Armado. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Cavaram. Foram 4 ações que quero encerrar agora para a honra e glória do Senhor. Primeira coisa que fez Isaac: edificou um altar. Creio, criou um lugar de adoração. Isaac criou um lugar de adoração. Hoje, nós, como escolhidos de Deus, somos altares do Espírito Santo. Nosso corpo, nós somos templo do Senhor, altares do Espírito Santo. Devemos, com isso, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Devemos também estar sempre na presença do Senhor. Não importa as lutas, não importa o momento, não importa se você está no deserto, não importa se estamos no vale. Temos que estar sempre na presença de Deus. Altar. E por fim, sempre temos que estar com o nosso altar preparado para adorar ao Senhor. Nada pode calar um adorador. Aleluia. Então, essa foi a primeira ação. Ele edificou o altar. Segunda ação, ele invocou o nome do Senhor. Isaac sabia, presbítero, a quem recorrer. Ele invocava a quem? A Deus, invocava a homens. Com glória. No momento da angústia, ele sabia também a quem agradecer. Ou seja, não é só pedir, é agradecer. Isaac foi grato a Deus. Hoje sabemos que podemos clamar ao Senhor porque Ele nos responde, igreja. Deus responde. Hoje podemos pedir, podemos buscar a Deus através de quem? Através de Jesus. Efésios 1:21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Quem é esse? Jesus. Grava isso aí na sua Bíblia. Quem é Jesus? Peraí. Efésios 1:21. Ele está acima de todo principado, poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também ao vindouro. Só isso. Só isso, Jesus. Meus amados, nunca cesse de buscar o Senhor. Ele sempre vem nos socorrer. Isaac invocou. Terceira ação de Isaac. Ele armou a sua tenda. Onde ele armou a tenda dele? Sabe aonde, irmãos? Perto da onde? Do altar. Isaac armou sua tenda perto do altar. Você somente terá vitória se estiver perto do altar, perto da presença de Deus. E
lugar se manifesta o Senhor, o poder dele, o Espírito de Deus está aqui, operando maravilhas para aqueles que creem e entregam verdadeiramente. Aleluia, Senhor. Olha o que Josué disse em Josué 24, 15, né? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sua casa tem que estar no altar. Temos que falar como Josué falou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Arme a sua tenda. Estabeleça um lugar de culto, um lugar de adoração. Você precisa se firmar em Deus. Nós precisamos. Precisamos estar na igreja, se alimentando da palavra de Deus. Precisamos estar na igreja, aprendendo os caminhos de Jesus. Precisamos estar na igreja, vivendo o Evangelho. E por fim, os servos de Isaac cavaram um poço. Eu notei aqui, ó, mesmo estabelecido em Berseba, que é o lugar de cumprimento da promessa, palavra, mesmo depois de levantar o altar, lugar de adoração, mesmo depois de invocar o nome do Senhor, lugar de busca ao Senhor, Isaac não deixou de cavar o poço, lugar de trabalho. Quero dizer uma coisa: o sossego só vai acontecer quando nós chegamos na glória. Mas é muito também, Deus dá um descanso, preparar, revigorar a força, e vai para o futuro, e vai para o que vai. Ele diz que vai. É assim, não é aqui o nosso lugar de descanso. Eu estou em paz, não há nenhum problema. Irmão, glória a Deus por isso. Mas se isso se alongar muito, um sinalzinho amarelo ali. Algo pode estar errado. Algo pode estar errado. Temos que entender que o nosso descanso é somente na pátria celestial. Enquanto estivermos nessa terra, teremos que trabalhar. Trabalhar. Temos que estar sempre ativos. O Senhor precisa de homens e mulheres ativos. Não é simplesmente nós virmos da igreja, sentados no banco, ouvirmos a palavra do mal e saímos em nosso lugar. Deus quer mais de você. Que Deus confia em você. Deus tem propósito na sua e na minha vida. Podemos até ter um momento de descanso, mas logo teremos que trabalhar novamente. Se o desânimo tem tomado conta da sua vida, busque o Senhor. Não desista. Não desista, amado. Você que trabalha na obra do Senhor, não pare. Seu trabalho não é em vão. Não é em vão. Você poderá, alguém do mundo, sendo próspero, entre aspas, em diversas circunstâncias, mas você olha, eu estou na igreja, eu estou trabalhando, eu faço com dificuldade, dê glórias a Deus, sabendo que o teu lugar não é aqui, é na pátria celestial. Glória a Deus. Você tem as ferramentas certas. Quais são os dons? Deus tem um dom. Deus tem dons. Clame ao Senhor dons, para que você, como ferramenta na mão de Deus, seja usado na obra dele, em nome de Jesus. Nunca deixe de lutar. Não desista. Nunca baixe a guarda. Esteja sempre atento. Deus te chamou para dar fruto, porque grande é a seara e poucos os ceifeiros. Então, meus amados, está passando por vale? Confia no Senhor. Está passando por dificuldade? Sabe que ali Deus te muda. Mas não é nesse lugar que a dor vai se cumprir. É lá no alto, no Berseba. Deus vai te lugar para o cumprimento da promessa. Lá você vai ter local para também adorar, invocar, amar a sua tenda, colocar a oração e cavar o seu poço. Amém. Trabalhar em prol da obra de Deus. Não sei o que você está passando. E eu quero dizer uma coisa de encerrar, que Deus me tocou quanto à nossa administração. Quando a vitória chegar em suas mãos,
cave um poço. Quando a vitória chegar em suas mãos, não vai. Cave um poço. Trabalhe em prol da sua família, trabalhe em prol do seu ministério, trabalhe em prol da sua igreja, trabalhe em prol do seu pastor, trabalhe em prol do seu corpo de Cristo, trabalhe em prol do seu emprego, trabalhe. Creia que a promessa de Deus está sobre a sua vida. E aonde